A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, palavra da sabedoria. Nesses dias estamos mergulhados no livro de Provérbios. Hoje chegamos no capítulo 29. Com certeza Deus tem palavras de sabedoria para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração e eu gostaria que nós orássemos, porque eu creio que tudo vem do Senhor, amém? Senhor, nessa hora nós apenas voltamos para o Senhor, na plena certeza de que tudo vem do Senhor, toda sabedoria, todo conhecimento. Por isso, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar as verdades da Tua palavra, haja revelação da Tua verdade nos nossos corações hoje, para que sejamos incendiados, inspirados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que a sabedoria de Deus te envolva hoje de uma forma muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, aquele que é repreendido e não muda, vai acabar tendo um problema, não é? Então, aqui a palavra de Deus está ensinando para que nós sejamos, então, quebrantados diante do Senhor, né? Deus nos deu um novo coração, um coração quebrantado. Aleluia. Versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando domina o perverso, o povo suspira. Então, quando no governo há alguém justo, que procura fazer justiça, então há alegria para o povo. Mas quando um perverso governa, então o povo geme. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Veja, se você ama a sabedoria, ama aprender do Senhor, com certeza isso vai ser alegria para o seu pai, vai ser alegria para a sua família, com certeza é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas o companheiro das prostitutas desperdiça os bens. Você vê a história do filho pródigo, você vê que ele foi insensato, que ele foi tolo, ele quis a herança antecipada. Nós lemos, né, nesse livro de Provérbios sobre isso, né, que aquele que recebe a herança antecipada, isso não faz bem. E então aquele jovem decidiu ter a herança, decidiu ter ali talvez a sua liberdade para fazer o que quer com o dinheiro que ele tinha recebido, mas ele foi ali e foi para prostituição e perdeu todos os seus bens. Vai cair na ruína. Quem vive nesse caminho vai ir para o caminho da perdição, da morte, da perca financeira, porque esse não é o caminho de Deus. Versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Ou seja, o lugar onde se cobra muito imposto vai acabar trazendo problema, vai transtornar, vai arruinar a terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O homem que lisonjeia, ou seja, bajula o seu próximo, arma-se uma rede aos passos, a si mesmo, né? Esse que fica bajulando outros, né? Nós falamos a verdade, nós não bajulamos, ok? Nós sim elogiamos quando tem que ser elogiado, também repreendemos quando precisa ser repreendido, né? Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Aleluia! Nós somos justificados. Ontem eu estava dando uma aula sobre a nova aliança e nós somos justificados. Fomos justificados pela fé e por isso somos justos. É uma posição espiritual, foi dada essa posição para nós. Assim como nós nos tornamos pecadores por causa de um só, nós não fizemos nada para nascer pecador,
ou com a natureza pecaminosa, mas nós herdamos. Assim também a fé na justiça. Também não fizemos nada para sermos justos. Simplesmente foi Cristo que fez. E por isso agora nós confiamos na justiça do Senhor. E porque agora nós somos justos em Cristo, nós podemos desfrutar daquilo que nós já somos. Somos justificados. Ou seja, temos a fé e a certeza de que não há mais culpa, já não há mais condenação para as nossas vidas. E é por isso que quando eu falo aqui no livro de Provérbios, se você está comigo aqui nesses dias todos, você vê que quanto nós falamos sobre os justos. Quantas menções do justo nós tivemos aqui nesse livro de Provérbios. E agora, não é justo porque eu fiz algo. Não, eu sou justo gratuitamente. É o que a palavra de Deus diz. Gratuitamente eu fui justificado. Né? Pela graça de Deus. Eu não fiz nada para ser justo, mas hoje eu creio na justiça de Cristo. E por isso agora eu tenho essa posição de justo. E nessa posição de justo, eu também posso me apropriar de todas as promessas que a Bíblia fala para o justo. E uma delas é isso. Mas o justo canta e se regozija e se alegra. Você é justo. Você é justificado. A alegria do Senhor está sobre a sua vida. A alegria está sobre a sua família. Eu quero declarar isso na sua vida. Você é justo. E como justo, você desfruta das bênçãos de ser alguém perdoado, justificado pelo sangue de Jesus. Né? Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Ou seja, os sábios, né, eles se importam com os direitos dos pobres, enquanto o perverso não. Você vai ver que esses últimos capítulos que nós estamos falando aqui, pelo menos os últimos dois, está fazendo sempre um paralelo entre o perverso e o sábio. Como o perverso faz as coisas e como o sábio faz, né? Versículo 8. Os escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Ou seja, os sábios trazem paz. Os sábios são aqueles que trazem apaziguam, que traz a paz para o ambiente. Você é esse. Você é esse que tem a sabedoria. Nesses dias você tem recebido a sabedoria. Você é que traz uma palavra de paz. Você que traz harmonia para o seu lar, harmonia para a sua casa, harmonia ali no seu trabalho. Você é aquele que leva a paz. E quando você chega, o ambiente muda. O ambiente de paz chega. Porque você chegou. Você chegou com a graça de Deus. Você chegou com a palavra de sabedoria. É assim que nós devemos viver. Versículo 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Então, vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Quando o homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Então veja, discutir com gente tola também não dá. Entende? Por quê? Porque vai ser uma discussão sem fim. Porque ele não dá o braço a torcer. O tolo não aceita os argumentos. Ele não aceita ouvir. Ele sempre quer estar por cima e ter a última palavra. E ele então despreza, ele ri, ele xinga, ele debocha. Mas nós não somos assim. Nós somos sábios. Amém? E andamos na sabedoria do Senhor. Versículo 10. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida, né? Então, aqueles sanguinários estão sempre querendo fazer o mal para aqueles que estão andando no caminho do Senhor, né? Até mesmo tirar a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, ao final, lhe reprime. Ou seja, o insensato, ele vai e mostra sua ira e vai e expande aquilo ali, só vai aumentando. Mas o sábio, ao final, lhe reprime, ou seja, o sábio tem domínio próprio. Uma das coisas que nós precisamos na vida, e precisamos aprender, que é um fruto do Espírito, é o domínio próprio. Né? Por quê? Porque nós não podemos
seguir os nossos instintos, os instintos do nosso corpo, a nossa carne, as nossas próprias vontades, muitas vezes, que não são a vontade de Deus. Por isso precisa haver o domínio próprio, mas o domínio próprio vem de um fruto. Que fruto? Fruto do Espírito. É um fruto do Espírito, na verdade. Então, uma vida cheia do Espírito Santo vai te levar também a ter esse domínio próprio, que isso vai ser uma bênção para você. Né? Porque senão o homem dado a si mesmo, o homem que não se importa e é dominado pela ira, ele vai produzir muita confusão, muita morte. E você vê aí, é só você ver nos jornais, você vai ver o quanto a ira ela se expande, né, com o insensato. Né? Eu não sei se foi ontem que eu vi ali no jornal, né, um homem agredindo a namorada, dando lá mais de 60 socos. Coisa assim, fora do normal, uma coisa maligna. Alguém que seja dominado pelo mal, pela ira, faz coisas terríveis. Que Deus nos livre e guarde, mas que sejamos sábios. Sábio tem domínio próprio. Né? Pastor, não tenho tido esses dias, então ore ao Senhor, busque o Senhor, peça ao Senhor, seja cheio do Espírito, com certeza Ele vai te dar o domínio próprio. Versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Então, o líder mentiroso, o líder que aceita a mentira, ele vai trazer para perto de si, ou vai fazer com que eles que estão perto dele também sejam perversos. Né? Isso é a palavra de Deus. Versículo 13. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. Né? Todos estão vendo o que estão fazendo. 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Ok? Então, aquele que julga com equidade, com justiça, vai ter seu trono permanecendo. 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Isso que a palavra de Deus diz. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando as suas vontades são feitas, quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Só para ficar mais claro. Então, crianças, elas não devem ser entregues a si mesmas. Porque a criança ainda é tola, faz tolices. E pais e mães que deixam os filhos fazerem o que quer, daqui a pouco esses filhos vão ser uma vergonha para os pais. Então tem que haver disciplina, tem que haver limites. Isso é um ponto, né? Seu filho precisa ter limite, precisa ter disciplina, precisa ter correção. Isso é o que a palavra de Deus diz, para que ali na frente não seja uma vergonha para você. Entende? Então é muito importante que você ensine ao seu filho que há limites e que ela aprenda desde novo que existe o não. Isso não vai ser feito, não pode ser feito. E se fizer, vai ter disciplina. Ok? Isso vai fazer um bem para o seu filho, para a sua filha, tá bom? Quando os perversos se multiplicam, multiplicam as transgressões, ou seja, cada um dá de acordo com o que é. Se há multiplicação de perversos, com certeza vai multiplicar também as transgressões. Mas os justos verão a ruína deles, porque o fim daqueles que estão fazendo coisas erradas é com certeza a ruína. Versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Mais uma vez, o provérbio está voltando. Várias vezes nesse livro de provérbios nós vemos a Bíblia nos mostrando a importância da correção. Pais corrigem seus filhos. Pais
ensina os seus filhos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, não havendo profecia. Essa palavra no original é visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo uma palavra de Deus, não havendo uma direção de Deus, não havendo a palavra, então o povo vai se corromper. Então precisamos da palavra. Qual palavra? A palavra de Cristo. Nós pregamos Cristo. Não é simplesmente a lei, mas nós pregamos Cristo. E uma vez que nós pregamos Cristo, nós então levamos aqueles que estão ao nosso redor as bênçãos de Deus, a alcançar a alegria do Senhor, a alcançar a vida, a ter revelação. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. É o que a Bíblia diz. Então, não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, com certeza você andar nos caminhos do Senhor vai produzir essa felicidade. Você vai ser feliz porque você está plantando nas coisas espirituais, nas coisas certas, e as sementes corretas, e você vai colher isso. A bênção de poder tomar decisões certas, andar nos caminhos corretos da palavra de Deus, com certeza vai produzir alegria ao seu coração. Versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Ou seja, tem que ter correção, né? Tem que ter algum tipo de punição, porque senão a gente acaba não aprendendo também. Versículo 20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Olha esse cuidado com as suas palavras. Então, você tem visto um homem que é precipitado no falar? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então, cuidado com o que você fala. E nós falamos esses dias todos no livro de Provérbios, né? Se você nos acompanha aqui desde o início, você viu o quanto o que nós falamos tem poder, tanto para a vida quanto para a morte. Ok? Agora, se você é precipitado no falar, você vai ter um problema. Ainda não há esperança para você. Por isso tem que cuidar com o que você fala. Ter cuidado para não ter problema. Para lançar também palavras de morte, não é? Então, às vezes, precipitamos nos falar, então precisamos ter a sabedoria do Senhor, precisamos ter a graça de falar na hora certa, a sabedoria para falar no momento certo, da maneira certa. Isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Versículo 21. Se alguém a mimar ou tratar com delicadeza, né, ou criar um escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. Né? Qualquer um que você tratar bem, vai com certeza ser cativado. Versículo 22. O iracundo levanta contendas. O que é cheio de ira vai levantar contendas. E o furioso multiplica as transgressões. Nós vamos frutificar aquilo que nós somos. Por isso que nós vamos ser cheios da sabedoria. Por isso eu espero que você esteja sendo cheio aqui da sabedoria. Porque se você for cheio da sabedoria, você vai multiplicar isso. Você vai só transmitir aquilo que você é. Por isso nós vamos ser transformados. Por isso nós vamos ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Por isso nós estamos aqui no processo de ser transformado pela palavra, porque à medida que nós somos transformados pela palavra de Deus, nós expressamos Cristo. Por que nós estamos buscando a sabedoria de Deus nesses dias por meio da palavra? Porque quanto mais sábio, mais nós vamos levar a sabedoria para outros. Mais nós vamos abençoar nossa casa, mais nós vamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor, mais nós vamos abençoar aqueles que são ali companheiros nossos de trabalho. Então veja, aonde nós estivermos, nós vamos influenciar positivamente. Então veja, quanto mais nós mudamos, as pessoas ao redor são afetadas, são mudadas. Elas percebem quando você está cheio do Espírito, percebe quando você tem a palavra sábia, percebe quando você está lá numa reunião de negócio e você fala algo e as pessoas param para ouvir. Por quê? Porque percebe que há em você uma sabedoria que o mundo não tem. Então, por isso que nós estamos aqui nesses dias. Se os transgressores, eles então vão fazer coisas erradas, vão transgredir, né? Nós somos diferentes. Porque agora nós somos de Cristo, e Cristo tem nos transformado e tem nos dado um caráter igual a Ele. Nós estamos sendo transformados de glória em glória segundo a sua imagem, ou seja, estamos sendo parecidos com Ele, e quanto mais nós somos parecidos com Cristo, mais nós vamos ser uma expressão dele aqui na terra.
e mais nós vamos influenciar. Mais nós vamos abençoar, aleluia, aqueles que estão ao nosso redor. Quem crê, diga amém. A soberba do homem o abaterá. Versículo 23, capítulo 29. Mas o humilde de espírito obterá honra. Sempre a soberba vai te levar para a queda, mas sempre a humildade vai te levar à honra. Enquanto que a soberba do homem derruba o homem, a humildade dada por Deus a nós vai fazer com que também sejamos honrados. Entende? Então, o que é ser humilde? Ser humilde é ter um coração voltado para o Senhor. É estar aberto para aprender com outros. Aberto para receber. Aberto quando é corrigido. Ele aceita a correção. Esse é humilde. O soberbo acha que sabe tudo. O soberbo, ele não aceita ser corrigido. O soberbo, ele se acha sempre melhor. Entende? Então, esse vai cair. Esse tem que cair. Para o bem dele, para o bem da humanidade. O soberbo tem que cair. Mas o humilde sempre vai ser levantado. Não é? Lucas 14, versículo 11 diz: pois todo que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Né? Para aqueles que chegam até Deus com um coração para Ele, para que Ele faça, para que Ele mova, para que Ele opere, né? A dependência dele vai ser exaltado. Mas se você já chega na posição de que você merece, de que Deus não podia fazer isso com você, esse é o caminho da soberba e da arrogância. Não vai muito longe. Lá em Provérbios, nós já lemos esse texto, no capítulo 16, no versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína. Antes da ruína, antes da destruição, tem a soberba. E a altivez do espírito, a queda. Essa coisa de achar-se melhor, achar superior. Não é? A palavra de Deus nos diz: considerai outros superiores a você mesmo. Esse é o princípio de Cristo. Mas quando você tem essa arrogância, essa soberba, você está indo para o caminho da queda. Mas se você se humilha, se você se rende à mão poderosa de Deus, com certeza Ele vai te colocar na posição de honra. É o que nós lemos aqui. O humilde de espírito obterá honra. Versículo 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Então, não seja ladrão, porque isso vai trazer males. E não ande perto de quem é, para não ser influenciado também. Versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas, ou seja, quem tem medo de outros vai cair em problemas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Ou seja, coloca a sua segurança no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, na própria força. Mas nós somos benditos porque nós confiamos no Senhor. Amém? Nós confiamos. E quando nós confiamos no Senhor, a Bíblia diz que nós estamos seguros. Mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. Então a sua segurança não são pessoas. Não tenha medo de homens. Não tenha esse temor ao homem. O que um homem pode fazer com você, esse medo, não é? Mas tenha, de fato, temor de Deus. E confia no Senhor. Porque se você confiar no Senhor, está dizendo, é a promessa de Deus. Mas o que confia no Senhor está seguro. Você está seguro. Você está protegido. Em nome do Senhor Jesus. É a sua segurança. Sabe, quando você ainda coloca a sua vida em homens, como que homens podem te ajudar, homens podem te proteger, homens podem isso, você não entendeu ainda que a sua verdadeira confiança não está em pessoas. Está no Senhor. Ele é a sua confiança. E se você colocar a sua confiança nele, a Bíblia diz, você está seguro. Pronto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Amém, Kátia? Glória a Deus, verdade. Quanta sabedoria em Provérbios. Aleluia, isso é verdade.
Muita sabedoria. E eu espero que você receba isso. Isso é para você. Não é? Deus te colocou aqui nesses dias para ouvir isso, porque Ele quer te ensinar. E principalmente, é o que eu tenho falado nesses dias, eu espero que você esteja pelo menos orando e dizendo: Senhor, me dá sabedoria. Pelo menos você tenha a humildade de dizer: Senhor, eu preciso ser sábio. Não é? Porque às vezes eu tenho dado tantos caminhos errados, mas me ajuda a ser sábio. Me ajuda a ter a sabedoria do alto, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, muitos procuram agradar o que governa. Mas para o homem, a justiça vem do Senhor. Nós lemos o versículo anterior, a segurança vem de quem? Do Senhor, mas a justiça também. Deus é aquele que faz a sua vontade acontecer nessa terra. Então, que você crê na justiça que vem do Senhor, que você crê que na segurança que vem do Senhor, que você crê na sabedoria que vem do Senhor. Então, tudo vem dele. Por isso nós estamos aqui. Porque sabemos que tudo vem do Senhor. E por fim, para o justo, o iníquo é abominação. E o reto no seu caminho é abominação ao perverso, né? Então, tanto um ímpio, ele vai contra aqueles que andam no caminho reto, mas também os caminhos retos também não aceitam aqueles que estão andando no caminho dos perversos. Que Deus nos dê essa graça e essa sabedoria do alto todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos encha de espírito de sabedoria e de revelação. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu compartilho o livro de Provérbios, mais eu vejo o quanto nós precisamos da sabedoria dos céus. O quanto nós precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, dá-nos a tua sabedoria. Senhor, muda as nossas vidas, muda as nossas atitudes, ajuda-nos a ajudar outros, ajuda-nos no falar, ajuda-nos a fazer o que tem que ser feito. Então, tudo isso nós estamos vivendo esses últimos 29 dias, tem sido tão edificantes. Para mim, então, tem sido uma grande bênção poder compartilhar com você essas palavras de sabedoria. E se você está aqui, talvez não ouviu, nós passamos um mês inteiro compartilhando cada capítulo desse livro. Vai lá no YouTube, pegue ali desde do primeiro dia e seja cheio da sabedoria. Ouça a sabedoria do Senhor. Ouça o que o Senhor quer nos ensinar, quer nos inspirar nesses dias, quer mudar nossas vidas. Irmãos, nós precisamos constantemente sermos lembrados dessas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Não é por acaso que nós estamos falando esse mês inteiro. Olha, eu podia ter escolhido alguns provérbios, não é simplesmente ter compartilhado, porque nós estamos nesse alvo de compartilhar 365 histórias bíblicas com seus princípios aqui ainda nesse ano, até no final de dezembro. Então veja, eu podia ter escolhido outros textos, mas eu me lembro que antes de começar o mês de julho, Deus tocou no meu coração para que eu falasse todos os dias, capítulo por capítulo, porque eu sei que Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer nos fazer sábios. Deus quer que eu seja um pastor mais sábio, um pai mais sábio, um marido mais sábio. Aleluia! Isso vai ser bênção para minha esposa, com certeza, se eu adquirir sabedoria. Vai ser bênção para os meus filhos, vai ser bênção para o rebanho que Deus tem me confiado. Então veja, tudo isso vai mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, não é? Então, se Paulo orava por espírito de sabedoria e revelação, nós também precisamos orar. Precisamos crer que essa é a saída, essa é a chave, não é? Que Deus, de fato, nos dê graça e sabedoria. Minha esposa disse amém aqui, amém. Bem, eu preciso ser mais sábio com você. Por isso que Deus me colocou para ensinar, para aprender também a sabedoria dos céus, em nome do Senhor Jesus, porque esse é o alvo, Nós não podemos ser tolos. Deus nos livre e guarde da tolice. Deus nos livre e guarde de sermos imaturos, né? Tem hora que a gente tem que avançar, dizer como Paulo: olha, eu antes falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas agora eu decidi, meninos são tolos, são insensatos, mas nós precisamos
da sabedoria do alto e sermos maduros, porque andar em sabedoria é andar em maturidade, né? Isso é o que a palavra de Deus tem para nós. Aleluia, obrigado, bem. Eu sou uma grande bênção, aleluia, glória a Deus. Você que é também uma pedra preciosa na minha vida, presente de Deus na minha vida. Vamos orar? Vamos orar por sabedoria, aleluia, glória a Jesus. Pai, nessa hora eu quero declarar toda sorte de bênção sobre a vida dos meus irmãos e declarar que a bênção da sabedoria envolve as nossas vidas hoje. Nós cremos na sabedoria que vem do alto. Nós cremos na sabedoria que vem dos céus. Nós cremos na sabedoria espiritual. Dá-nos o saber dos céus nesses dias. Senhor, nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos ter a sabedoria do céu sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, que haja bênção, haja sabedoria, haja o favor de Deus, haja a graça do Senhor abundante nas nossas vidas, de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma como nós nunca recebemos, nós possamos receber nesses dias. Nós nos rendemos, Senhor, hoje aqui, para dizer, Senhor, nós recebemos a Tua sabedoria, nós cremos na Tua sabedoria, nós cremos que o Senhor Jesus tornou para nós a sabedoria, para vivermos nessa terra. Por isso, Senhor, livra-nos da tolice, livra-nos da insensatez, livra-nos, Senhor, da loucura, livra-nos da soberba, livra-nos da arrogância, livra-nos, Senhor, de sermos insensatos, mas dá-nos a sensatez, dá-nos a habilidade e a capacidade espiritual para saber falar, para saber liderar, para saber conduzir, para saber lidar com as pessoas ao nosso redor. Dá-nos espírito de sabedoria hoje. Senhor, dá-nos a graça de vermos essa sabedoria sendo uma bênção na vida de outros, abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, que possamos transbordar dessa sabedoria espiritual, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que não sejamos ignorantes, para que não sejamos cheios de ira, para que não sejamos mesquinhos, avarentos, mas que sejamos generosos, para que possamos ter uma boca profética, que fala, que declara, que profetiza, que libera palavras de vida. Ó Espírito Santo de Deus, nesses dias concede-nos a sabedoria como nunca antes, enche-nos do saber espiritual, Senhor, em nome de Jesus, agora mesmo onde os meus irmãos estão, Deus, eles possam receber vida, eles possam ser cheios do Espírito, eles possam ter a sabedoria do céu sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, muito mais, há grandes bênçãos disponíveis para nós, e eu sei que tudo isso vai ser para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Receba aí onde você está a sabedoria de Deus. Aleluia. Aleluia. A Cátia escreveu aqui, precisamos da sabedoria que vem de Deus a todo tempo. A todo tempo. Precisamos do saber espiritual. Amém, Fabiana. Você crê e você recebe em nome de Jesus. Ângela, amém. Amém, Silvia, amém, glória a Deus. Érica, amém, 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 3 vezes amém, completamente amém. Aleluia. E é isso, irmãos, nós precisamos do Senhor, precisamos da sabedoria do alto, que Deus nos ajude, nos capacite. Aleluia. Falta apenas 2 capítulos para nós encerrarmos o livro de Provérbios. Glória a Deus. Então até quinta-feira nós finalizamos. E aí na sexta-feira nós já começamos o livro de Eclesiastes. Aleluia, que alegria, irmãos, tem sido isso. E lembrando que nós estamos também postando no YouTube ali, todos esses dias, são 21 dias que nós vamos postar ali sobre aquele livro que eu escrevi, Abundantemente Mais. É que eu creio que Deus tem abundantemente mais para nós, aleluia. Sentindo no coração o desejo de colocar no YouTube também, uma live que nós fizemos no ano passado, mas que eu creio que vai edificar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Se nesses dias você precisa ter a sua fé levantada, com certeza essa ministração vai levantar a fé no seu coração para milagres, em nome de Jesus. Então hoje já é o capítulo 4, né? Nós estamos postando no nosso grupo aqui,
histórias e princípios da Bíblia. E se você está nesse grupo, você também pode chamar alguém para participar. Você mesmo pode adicionar também, se você quiser. Mas aí você precisa entrar no grupo e depois adicionar. Quem quiser receber essas ministrações que nós ministramos todos os dias. E lembrando que eu continuo escrevendo, né? E eu vou dar lá nesse grupo, quem estiver no grupo Histórias Específicas da Bíblia, todos os 12 livros que nós vamos escrever, né? E eu creio nesse ano ainda, sobre isso que nós estamos compartilhando durante todo o ano. Deus vai nos dar graça para fazer tudo que tem que ser feito para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por sua vida, seu ministério. Amém. Glória a Deus. Eu recebo. Kátia, muitas bênçãos sobre a sua vida, pastor, sobre toda a sua família. Amém. Eu recebo. Nós recebemos. Nós precisamos uns dos outros. Você não tem noção, quando você abençoa, quando você libera palavras de bênção, seja, Senhor, abençoe o pastor e a sua casa, isso tem valor espiritual, né? Com certeza volta para você com mais bênçãos ainda, porque você está abençoando quem está liberando palavras de bênção na sua vida e na vida daqueles que estão ao redor, né? Então isso é bênção demais. Glória a Deus, né? Como eu tenho feito, então não deixe de orar por mim, pela minha casa, pelo meu ministério e compartilhe aqui. Compartilhe o que você tem recebido. Isso vai ser bênção para o reino de Deus. Aleluia. Amém. Tamo juntos. Até amanhã. Deus abençoe.